Seja bem-vindo ao nosso evento de 5 horas de SEO. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Certo, vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Tá. Aqui, ó. Sim. Apareceu? Só um Sim, minutinho. tá tudo certo. Gente, de novo, se tiver alguma dúvida, vocês sabem onde escrever, tá? Vocês mandem mensagem no chat e nós vamos tentar consertar qualquer coisa que está acontecendo. Mas eu espero que vocês conseguem visualizar certinho, porque para mim parece que tá tudo ok, tá bom? Vamos lá, Luiz. Estou visualizando a minha apresentação. Sim, sim, tá tudo certo. Só um minutinho aqui, só pegar. Bem, primeiramente, obrigado, Dari, obrigado, Eric, pelo convite. É uma grande honra participar desse evento, tanta fera aí, tanta referência para mim também, né? No mercado, o Bazon, o Pedro, a Rosana, ainda tem o colega o Guilherme, tem a Carol, o Rodrigo, que uma baita aula agora. E eu vim trazer um pouco aqui sobre otimizações práticas para SEO, né? Diante de tudo que foi apresentado hoje, né? Todas as importâncias que a gente viu aqui, dados, link build, reputação, um pouco de otimização, vou trazer algumas ideias mais práticas para a gente aplicar em e-commerce. Brevemente me apresentando, tenho mais de 9 anos em canais digitais e marketing, já trabalhei com B2B, com B2C. Hoje eu lidero o time de web e otimizações na HostGator, aqui na HostGator América Latina, e já atuei em alguns projetos de e-commerce bem bacana, como C&C, Cacau Show, Sony Store, entre outros players do mercado. Quando a gente fala de venda, é bem importante que a gente pense em experiência, né? Experiência de compra. Né? Diante de tudo que SEO pode ser definido, que a gente tem diversas definições pela internet, SEO é marketing, SEO é dados, SEO é técnica, é estratégia, é um conjunto de ações, né? E eu resumo um pouco dessa definição de SEO pensando na experiência de compra, pensando na experiência do site, que é o seguinte formato: SEO é entregar a melhor experiência de busca, né? Desde da página de busca até o resultado, até o usuário entrar no seu site, né? Independente do dispositivo que ele esteja, né? Se ele está no celular, se ele está no desktop, se ele está fazendo uma busca por voz. SEO é sobre experiência de busca, né? Experiência de busca impacta diretamente em experiência de compra. É basicamente isso que eu vou falar. Eu trouxe aqui 6 tópicos principais, e dentro deles eu vou colocar diversas dicas, para exatamente a gente pensar, refletir um pouco de como as otimizações, desde as mais simples até as mais técnicas, podem refletir em vendas para a gente, né, positivamente em venda. Né? Então eu vou falar um pouco como começar a venda de fora do seu site, para dentro do seu site, né, fazer essa vitrine, como produzir conteúdos de alta qualidade. Vou falar algumas dicas práticas também de pesquisa de palavra-chave e intenção de busca, que o Bazão comentou bastante lá no início, né, do evento. Gestão de conteúdo duplicado, qual a melhor maneira. On-page para e-commerce, as otimizações básicas que a gente deve fazer, né, as mínimas. E crawl budget, né, o que a gente pode pensar estrategicamente quando a gente fala de um e-commerce em relação a crawl budget, né. Bem, começa a venda de fora para o seu site, né, do macro para o micro. Legal, Luiz, mas como a gente faz isso? Né, qual a melhor maneira de a gente fazer isso? Quais são os elementos básicos, né, das páginas de resultado de busca? Né? Quais são esses elementos básicos que a gente encontra em qualquer resultado? Títulos e descrições. Esses são os elementos básicos, né? Seja para ads, seja para shopping, ou seja para resultado orgânico. É a partir desses elementos que a gente tem que começar a pensar em como vender de fora para dentro do nosso site. É a partir de uma boa estratégia de produção desses elementos que a gente vai começar a vender de fora para dentro do nosso site. Como a gente faz isso, obviamente, produzindo conteúdo. Aqui é só um exemplo. Tem as verticais, tem os tipos de resultados, tem o shopping, tem vídeo, tem local, tem ads, tem orgânico. Todos eles têm no mínimo um título e uma descrição ou um dos dois elementos. Então é importante a gente produzir
títulos de descrições atrativas, né? E como a gente faz isso? Como a gente produz títulos de descrições de valor. Ô, Luiz, eu acho que os seus slides não estão mudando, está no primeiro slide ainda, aqui está aparecendo. Só um minutinho. Vou voltar aqui. Apareceu? Agora sim, agora sim. Ótimo. Tá. Só um minutinho. Beleza. Então eu estava falando como a gente vem de fora para dentro. Estava tratando um pouco aqui dos elementos básicos, né, que os resultados trazem para a gente. Títulos e descrições, esses são os elementos básicos. Presentes em todas as verticais, em todos os tipos de resultado, né, praticamente, em outras verticais também, dos resultados. Ads, orgânicos, shopping, vídeos, todos eles trazem, no mínimo, um desses dois elementos, né? E daí que a gente precisa trabalhar a otimização desses conteúdos. Tinha falado como a gente produz esses conteúdos de valor. E a primeira dica que eu trago é exatamente essa. Tem um plano de palavras-chave robusto, né? Se por um lado a gente tem o SEO técnico como todo o alicerce de uma estratégia de SEO, que traz toda uma segurança de longo prazo para a gente trabalhar, do outro lado a gente tem um plano de palavras-chave que vai dar também sustentação para a produção de conteúdo, otimização homepage e tantas outras tarefas que uma estratégia de SEO precisa de ser feita, né? E um plano de palavras-chave robusto não quer dizer que ele tenha um volume de palavras-chave, né, enorme, né? Mas sim que cada uma das palavras-chave tenham informações suficientes para a gente poder trabalhar, né? Tem informações sobre a intenção de busca, também sobre o volume de busca, sobre a tendência, sobre elementos que os resultados de pesquisa trazem, entre outros pontos. Criando um plano de palavras-chave robusto através de ferramentas como a SEMrush, por exemplo, que traz todo um grupo de ferramentas para isso, como o Keyword Magic Tool, Keyword Difficult, para a gente poder analisar não só volume de palavras-chave, mas também intenção de busca. A gente vai estar produzindo um investimento, né? Um plano de palavra-chave robusto é um investimento, não é uma perda de tempo. Então, se a gente está investindo muito tempo nele, se a gente está investindo, demandando muito tempo na nossa estratégia, lá no início, produzindo esse tipo de planejamento, o ideal é que a gente use. Parece óbvio dizer isso, mas muitas vezes a gente cai em projetos de SEO, já aconteceu muito, ou projetos que já estão em andamento, ou a gente faz um planejamento muito forte de palavras-chave, bem completo, com diversas informações, e o planejamento de palavras-chave não é utilizado da maneira como deveria ser, né? Então, use as palavras-chave que você mapeou. Se elas não estão dando certo, você revê o seu plano de palavras-chave, faz um novo mapeamento, traz outras informações, mas use o que você fez, você investiu tempo, não jogue esse tempo fora. Palavra-chave, mais proposta de valor, mais call to action, né? É aqui que a gente começa a pensar de forma mais estratégica quando a gente vai produzir títulos de inscrições, né? Principalmente o title, né? O copywriting aqui, né? Copywriting nada mais é que a redação estratégica. O texto pensado para conversão, né? Para algum objetivo. Ele é fundamental nesse momento, né? E como a gente faz isso? Começando por algumas considerações, né? Será que a gente está sendo estratégico, persuasivo e atrativo com os nossos títulos de descrições? Será que é o suficiente eu colocar quando eu tenho um produto de um fornecedor, eu coloco um modelo, um código que mistura letra com número? Será que isso é suficiente para atrair o usuário para dentro do nosso site? E aí vale a análise de cada mercado para ver se é isso mesmo que a gente precisa se fazer. Qual a proposta de valor do seu produto? Qual o diferencial que ele tem? O que é interessante a gente inserir no nosso título para que o usuário entre no nosso site, né? E mesmo que seja óbvio, será que a gente está chamando o usuário para dentro do nosso site? Às vezes parece óbvio, mas a gente tem que dizer o que é óbvio às vezes, né? Chama o usuário para dentro do nosso site. E essa é a parte do CTA. Dando um exemplo da HostGator, que é a empresa que eu atuo atualmente, para uma busca de registro de domínio internacional, por exemplo, é uma fórmula básica que a gente utilizou. Palavra-chave, registro de domínio, essa é a principal palavra-chave que a gente quer.
que a gente quer ranquear para essa página. Compre o seu domínio, é um CTA simples, não é muito agressivo, né? Mas ele é um CTA de chamada para dentro do site. E o preço, que é a nossa proposta de valor nesse caso aqui, especificamente, né? A gente tem um preço de entrada para alguns domínios muito baixo. Então, a partir de R$ 6,99, você pode comprar o seu domínio e utilizar ele no seu site, e-mail, em outros formatos. Então, é uma fórmula básica de palavra-chave, CTA e proposta de valor, não necessariamente nessa ordem entre CTA e proposta de valor, podem estar inversos, mas é uma formação de um título que faz sentido, que pode ser mais persuasivo, que pode atrair mais usuário para dentro do nosso site. Importante dizer, né, quando a gente vai criar títulos de inscrições, que é otimizar para todos os dispositivos. Muitas vezes a gente vê títulos de inscrições, as descrições nem tanto, porque o Google pode entender que a gente tenha um conteúdo na nossa página mais relevante para ele exibir na nossa descrição, como foi o exemplo anterior ali do resultado da HostGator. Mas a gente se atentar aos limites, né? Se ele for exibir o que a gente definiu como conteúdo, a gente tem que ter um limite ali definido, especificado. Eu costumo trabalhar com 55 caracteres para o title e 140 caracteres na meta description. Por quê? Porque assim a gente consegue aproveitar tanto o espaço do mobile quanto o espaço do desktop, né? Tem uma diferença de tamanho entre os dois, não é exatamente caracteres, é espaço em pixels, né, na tela, dependendo da resolução. Então, um limite que eu já testei muito e que dá muito certo é ficar na média de 55 caracteres no title e 140 na meta description. E dentro disso tudo, da produção de títulos e descrições, cria um processo. Esse aqui é um processo básico que a gente aplica, né, que eu costumo aplicar, né. Primeiro começa com a coleta de dados, esse é o primeiro passo. O Rodrigo acabou de falar muito sobre isso, né, de utilizar os dados a favor da nossa estratégia, né, e SEO sem dados não funciona, de fato. Então, colete seus dados, vá no Search Console, analise quais palavras-chave você já tem um ranqueamento, já tem impressão, principalmente, né, mescla essas informações com ferramentas como a SEMrush, por exemplo. Você vai lá poder buscar quais são os principais concorrentes para aquela palavra-chave, quais são os posicionamentos de cada um, outras informações importantes para o planejamento de palavra-chave, como as intenções de busca, né, de forma geral, dentro da SERP. Por que não também fazer pesquisa de UX, né, entrevistas voltadas com pessoas que podem ser seus clientes, com os prospects, ou então com os seus clientes, que já consumiram seu produto de alguma maneira, né. Importante aqui é a gente coletar dados e ter as informações. Passo 2 é a análise desses dados. Organização, né? Colocando uma planilha, por exemplo, criando uma relação entre todas as informações. Uma coisa que funciona bastante é utilizar palavras que têm um número de impressão bom e um CTR muito baixo. Então, essas palavras-chave têm um potencial de clique muito maior. Se o resultado está sendo impresso, mas não está sendo atrativo. Os usuários, né, ou os potenciais consumidores do seu produto não estão clicando no seu resultado, porque ele não está sendo atrativo o suficiente. Então é uma relação boa de se pensar. Faça a implementação, siga aquela forma de palavra-chave, proposta de valor, CTA, e depois faça o monitoramento das métricas, né. Dessa forma você vai conseguir acompanhar, nosso CTR subiu 5%, 10%, ou não subiu, não fez efeito algum, o que é preciso ser feito. Colhe as informações, aprendizados, se deu certo, você replica e inicia todo o processo. Pode criar um processo de uma forma escalável, principalmente quando a gente fala de e-commerce, que são dezenas, milhares de páginas, então a gente precisa também pensar em como escalar esse processo. Produza conteúdos de alta qualidade, e aqui eu vou um pouco além. Como eu disse, a meta description a gente pode definir ela, por via de regra, mas o Google pode pegar trechos do nosso conteúdo. E aqui entra um ponto muito importante, né? Se de fato ele pode pegar trechos do nosso conteúdo, é importante que o nosso conteúdo esteja muito bem otimizado, seja de alta qualidade, entregue valor para o usuário. Porque ele vai ajudar na intenção de busca do usuário, dependendo da variação da palavra-chave que a gente tenha, esse conteúdo vai ser impresso para ele de alguma maneira, como foi aquele caso novamente que eu mostrei da HostGator. Como a gente faz isso? Primeiro passo, né, primeira dica, criando conteúdo, criando descrições, né, acho que teve alguma pergunta ali no chat durante o evento já, que eu andei acompanhando, sobre criar conteúdos, quando a gente fala de e-commerce, criar conteúdos para um blog, ou criar conteúdos nas páginas de produto, né, como otimizar esses conteúdos.
E aí depende muito do seu mercado. Aqui eu vou focar muito na descrição do produto em si, né, da página de produto, o detalhe do produto. Mais na frente eu também vou dar outra dica sobre isso. Então é importante que as nossas descrições sejam escaneáveis. Escaneáveis é tanto para o usuário, a forma como ele lê o nosso conteúdo, seja amigável, né, quanto para os bots também. Né. Então, parágrafos concisos e objetivos, que tragam informação de forma clara. Frases, né, não muito longas, não muito extensas, para a gente não criar blocos de conteúdo muito extenso. Isso prejudica muito a leitura. Use tópicos quando possível, né? Os tópicos são as heading tags, H2, H3, H4. Isso ajuda a identificar muito mais facilmente o que cada seção traz, né? E quando a gente está numa página, os primeiros elementos que a gente identifica, que a gente mostra, coloca atenção, são imagens, e depois os tópicos, né? Aqui a gente está falando da característica X do produto, e aqui a gente está falando de outro elemento. Então use tópicos sempre que possível. Lista de marcação também. Quando a gente vai falar a partir de 3 itens que a gente precisa elencar, que fazem sentido, tem uma relação, né? Use lista de marcação, isso facilita muito mais a compreensão do usuário, né? Escreva conteúdos que vendem, né? E aí, o objetivo do e-commerce maior é esse, né? Escrever conteúdos que possam vender, né, aquele produto em si. Se o usuário clicou no seu resultado, você produziu um título de descrição atraente, ele vai chegar no seu site e não vai encontrar nenhum conteúdo de valor para ele, então não vai fazer sentido nenhum você estar trazendo o usuário para dentro do seu site, você não vai estar conseguindo vender. Então coloque seus diferenciais competitivos, como embalagem. Muitas empresas têm características, né, quanto a embalagens próprias, manuseio do produto, pagamento, entrega, taxas, isso tudo é bem importante, são informações valiosas para o usuário. Se cada um desses elementos for um diferencial competitivo para você, coloque, vai te destacar no mercado. Destaque as features, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma cervejaria. Tem as features de uma maneira um pouco mais interativa, com o ícone e a bandeirinha, onde ela é produzida, a amargor, o sabor, né, da cerveja. Deixa um pouco mais as especificações muito técnicas, deixa elas um pouco mais para o final, né? E aí depende muito do seu mercado, mas o ideal, traga as features principais primeiro, apresente elas de uma maneira fácil, uma maneira que o usuário consiga enxergar valor, e deixe as mais técnicas e secundárias para um segundo momento. Imagens e vídeos, né, como eu falei, elas, pensando num layout, numa experiência de página, né, em UX mesmo, né, ela quebra, né, aqueles blocos de conteúdo. Por mais que a gente faça os parágrafos e frases menores, as imagens podem dar uma experiência muito melhor. Os vídeos também, eles podem transmitir a mensagem de uma forma muito mais eficaz em apenas alguns segundos, né, do que o usuário ter que ler uma página inteira. Tabelas comparativas também são ótimas, né? Ela cria uma percepção de valor daquele produto. E aí tem 2 formatos que a gente pode fazer isso. Não é muito comum a gente ver o primeiro, que é exatamente comparando o seu produto não é muito comum em e-commerce, né? Comparando o seu produto com as concorrências. Esse é um formato interessante também. Vai te dar uma percepção, vai transmitir uma percepção de valor melhor para o usuário que está na sua página. E também tem as tabelas comparativas dentro dos seus próprios produtos, né? De repente você está trabalhando uma linha de produto, você quer fazer uma comparação para que aquele produto possa ter um up nas vendas, alguma coisa assim, algum lift. Você pode também utilizar esse recurso. A dica 6, né? Aqui é um pouco sobre como a gente pode pensar em quebrar as objeções que os consumidores possam ter dentro do nosso site, né? Aqui é antecipando, né? Responda os visitantes antes mesmo que eles perguntem, né? Será que uma ação, tendo uma visão mais holística, né, de SEO, será que uma ação de SEO pode impactar a operação de uma forma geral, né? Como a gente pode ajudar nisso, né? Uma estratégia de SEO, uma implementação, né? Por exemplo, uma forma de reduzir, né, o impacto em suporte, em chat de vendas, em telefone e tudo mais, pode ser o uso de uma FAQ, né? É um recurso bem simples de ser implementado, que pode ativar outros elementos na SERP, inclusive, né, utilizando dados estruturados, né, para utilizar a FAQ. Então, é um recurso muito simples que a gente pode
impactar na operação como um todo, além de vendas, né, de uma forma bem geral. Então, como a gente faz isso? Usando a nossa própria audiência e recursos, né? Mapeando as principais dúvidas em relação aos seus produtos, e aí onde a gente vai fazer isso? Concorrência, fabricante, se você trabalha com produtos semelhantes, né? Sites de reviews, Reclame Aqui, por exemplo, agregadores de promoção, sites de cupom. O Bazon mostrou que o comportamento de busca, né, dessa pesquisa que foi realizada, o pessoal visita muito esses sites para obter opiniões de outras pessoas sobre os produtos, né, que eles desejam comprar. Então é muito importante a gente coletar também as informações nesse tipo de ambiente. Tendo essas informações em mãos, faça um mapeamento e complemente seu conteúdo, né. Você vai estar escrito com um conteúdo destacando suas features, um conteúdo bem escaneável, e ainda complemente seu conteúdo com as facts, com as principais dúvidas, né, que possam gerar objeções no momento da compra, né, no momento, no mínimo, de colocar o produto no carrinho. Agora eu vou entrando no segundo tópico, algumas dicas sobre Search Intent em Keyword Research, né. São dicas não tão óbvias, né, para e-commerce, né. A gente fala, pode parecer boa, pode ser básica, mas a gente não vê isso no dia a dia, é muito difícil, às vezes quem tem uma operação pequena de e-commerce também não consegue dar uma atenção para todos os pontos, né. E aqui o básico, né, a gente estava falando de palavras-chave lá no início, né, foca em palavras-chave transacionais. São as palavras que têm o potencial de trazer venda para o seu site de uma maneira mais efetiva, né. A gente tem 3 tipos de palavras-chave aqui à esquerda da tela: navegacional, informacional e transacional, né. Então, essa transacional está mais no fundo de funil, porque ela tem o potencial de converter mais para o seu site, né. Eu trouxe alguns exemplos de palavras-chave transacionais: comprar, qual o preço, quanto custa, onde comprar, experimentar, barato, adquirir, promoção, buscar, desconto, cupom. Dependendo do tipo de negócio, você vai poder utilizar todas essas palavras-chave, ou utilizar algumas delas, ou utilizar outras palavras-chave. É importante a gente conseguir identificar em ferramentas como o Search Console. Você vai lá, você consegue identificar quais palavras-chave têm um CTR bem alto, você consegue identificar quais páginas, né, essas palavras-chave estão ranqueando também, e aí criar um planejamento de palavras-chave focada nesse tipo de palavra. Obviamente, a gente vai acabar falando de palavras-chave long tail. É muito comum que as palavras-chave transacionais sejam palavras-chave long tail. A gente não tem como fazer isso, não tem muito como fugir disso, né? E aí a gente tem que pensar bastante na relação volume de busca e maior potencial de conversão. Há muito tempo, na verdade, não vou falar aqui hoje, mas há muito tempo palavra-chave não é só volume de busca. A gente tem que pensar nessa relação, né? Qual a intenção de busca, qual o potencial de conversão que cada palavra-chave tem. O volume de busca em si, a gente vai poder ganhar na somatória de todas as palavras que a gente estiver utilizando, né? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, o Keyword Magic Tool, que você tem o filtro para aplicar a quantidade de palavras, né? Acima de 3, 4, 5, depende do seu tipo de negócio. Você consegue filtrar e ter a relação de palavras-chave para exportar e começar a utilizar na sua estratégia. Analise a SERP dos seus produtos, né? Essa aqui é uma planilha de palavras-chave que a gente utiliza. São dados exportados do SEMrush em conjunto com o Search Console. A gente faz um compilado, traz informações de palavra-chave, como tipo de palavra-chave, né, que eu falei, transacional, posição atual, para onde ela vai ser utilizada, se vai ser utilizada no site, blog, enfim. E também na faixa verde para a direita, tem toda a relação em intenção aos resultados de pesquisa em si, né? Se traz vídeo, se traz imagem, se traz ads, como esses resultados se comportam, né? É importante a gente também analisar isso para a gente aplicar no nosso site. Mais para frente eu vou falar de dados estruturados. Será que a gente não está ficando atrás por questões simples de dados estruturados que a gente não está aplicando? Ou será que o nosso mercado ele está todo igual e eu não colocar um ingrediente a mais nos meus resultados não vai dar uma diferença ali, eu não vou conseguir subir algumas posições e receber mais clique, né? É importante a gente analisar a SERP dos nossos produtos. Aqui apenas um exemplo de como a SERP pode ser diferente para vários tipos de busca, né? Como eu já tinha mostrado inicialmente, ads, resultados locais, Google Shopping, enfim, e todas as outras verticais
inclusive imagem, que dá para gerar venda através de imagem também. Palavras-chave são dados, né, na verdade. Né? Então, entendendo esses resultados, né, que ele traz, aqui eu trouxe um pouco mais detalhado, que a gente vai conseguir se aprofundar na intenção de busca em si. Né? Então, utilizando informações robustas, mais uma vez falando, não é em volume de palavra-chave, em linhas da planilha em si, mas em si informação para cada uma das palavras, né, que a gente vai conseguir nos aprofundar na intenção de busca do usuário. Tendo toda essa parte de palavra-chave, de produção de conteúdo de qualidade, né, como é que a gente trata conteúdo duplicado? Né? Tem um mito, a realidade aqui que eu coloquei que é uma brincadeira, apenas porque é um assunto polêmico quando a gente fala de SEO, e realmente o Google ele prioriza conteúdos distintos, né? Então, se o seu conteúdo for único, entregar valor para o usuário, o seu conteúdo vai ser priorizado. Isso é fato, a gente sabe. E o que diz mais a documentação do Google oficial, né? Será que os conteúdos são conteúdos duplicados são passíveis de punição? Não. A não ser que seja, como é destacado aqui no primeiro momento, deliberadamente duplicado entre domínios, né? Pode ser uma tentativa de manipular os resultados, né? A classificação do mecanismo de pesquisa em si. Né? Isso sim pode ser considerado uma prática que vai enganar o usuário, vai gerar uma experiência do usuário insatisfatória, pode prejudicar seu site de alguma maneira, né? E complementando aqui, outro trecho da mesma página, da mesma página de documentação do Google, conteúdo duplicado, ele não é suficiente para que uma ação seja tomada. Não, assim, conteúdo duplicado em si, o Google não vai ver seu conteúdo duplicado ou semelhante, não vai aplicar uma ação de punição em cima do seu site, né? A não ser, novamente, que seja uma tentativa, que ele consiga identificar que seja uma tentativa de manipulação. E aí ele pode tomar medidas que possam tirar o seu site inteiramente do índice, né? Com isso em mente, né, considerando isso em mente, o que é melhor a gente fazer, né, é tomar ações para que a gente evite, né, conteúdos duplicados e aproveite melhor as páginas para a gente ranquear, né. E algumas ações até baseadas no que o próprio Google recomenda, né. Uma delas, como a gente identifica conteúdo duplicado, né. Aqui eu trouxe dois recursos básicos, né. Primeiro, você pode buscar com essa query no Google mesmo, né, site, e o seu domínio. Ali ele vai trazer destacado o número aproximado de resultados que o seu site traz, né? Ou seja, o número aproximado de URLs que o seu site tem, né? No Search Console, esses dados aqui são dados distintos, né, dessas duas ferramentas, você vai ter também o número de URLs válidas, né? Você pode consultar o número de URLs válidas, né? E aí você pode ter uma aproximação. Olha, na minha loja eu tenho 150 produtos criados, né? Se nos resultados de pesquisa do Google está mostrando 300, 500, 1000 resultados, tem alguma coisa errada. Se no Search Console está mostrando 300 páginas válidas, também pode ter alguma coisa errada. Ou se está mostrando menos, também pode ter alguma coisa errada. É a partir daí que a gente começa a analisar. Tem ferramentas também para fazer isso. O site Audit, da própria SEMrush, ele faz uma auditoria de diversos aspectos do seu site e pode também identificar se existem páginas consideradas como conteúdo duplicado, né? Aqui no print eu trouxe o exemplo que está zerado, mas ele vai apontar ali quantas páginas tem, a partir de 1, 2, 3, enfim, e vai te mostrar exatamente quais são essas páginas. E aí você vai poder analisá-las e trabalhar em cima delas com alguma ação. Esse é um cenário muito comum para e-commerce, ter esse problema de páginas duplicadas, né? E aí vai muito da plataforma escolhida, vai muito da tecnologia, né, de como é feita a gestão. Então, o ideal é que a gente revise a funcionalidade, depois de identificado que existem páginas, né, a gente revise a funcionalidade de variações. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Sua plataforma, ela cria uma URL de variação do produto ela cria uma URL para cada variação do seu produto. Por exemplo, aqui eu trouxe o site da Época Cosméticos. Ele tem as variações de ml, né, a quantidade do perfume em cada frasco. Será que a plataforma cria uma URL para cada uma dessas variações, né?
se cria, é possível a gente trabalhar de outra forma? E aí a outra pergunta que você deve fazer, dependendo do mercado, é interessante que a gente tenha uma página. Uma loja de sapatos, é interessante que a gente tenha, pode ser interessante para o negócio, que a gente tenha a página do sapato marrom, do sapato vermelho e do sapato preto, enfim. E aí a gente tem que partir para uma outra abordagem para trabalhar com essas páginas semelhantes, né, que podem acusar conteúdo duplicado. Uma das ações que podem ajudar, né, é a tag canonical. Então, se a gente conseguir identificar que na nossa plataforma ela está criando deliberadamente páginas para cada variação e não tem uma solução, a gente pode, tecnicamente, adicionar a tag canônica em cada uma dessas variações, apontando para a página principal, a página default, digamos, do produto, né? Aquela página que está na sua listagem, né, da categoria. Isso é muito comum acontecer, já peguei diversos casos, tem um produto que está na listagem de categoria e todas as suas variações não aparecem. E também não é possível corrigir o problema de uma maneira tecnicamente fácil. Vai demandar um esforço muito grande, ou às vezes não tem tempo, ou também não é do core do negócio trabalhar isso. Então, a tag canônica pode auxiliar. O que a tag canônica faz? Ela referencia que todas aquelas URLs, na verdade, tem como fonte principal, digamos, ou como referência principal, a URL default. Todas elas são, digamos, ramificações daquela página canônica. E o Google vai entender que aquela página canônica é a ideal, para mostrar nos resultados, para mostrar para os usuários. Revise os seus redirects, né? Se você está caindo num projeto de e-commerce ou trabalha em agência, muitas vezes, entrou em projetos em andamentos, muitas vezes você tem configurações legadas, né, de outros momentos do projeto, de outras formas que foi abordado, ou pela falta de um profissional de SEO que não pôde revisar naquele momento. Então é muito comum que tenham páginas são as mesmas páginas, só que com URL diferente. Eu trouxe aqui um exemplo da HostGator, não acontece com a gente, tá? Mas poderia acontecer, o Google pode entender que são 4 páginas diferentes, com HTTPS, www, HTTPS, www com a barra no final, HTTPS sem o www e HTTPS sem o www com a barra no final. O Google pode simplesmente, né, aqui é um exemplo fictício, pode entender que são 4 páginas. E aí, como é que a gente faz isso, né? Então, vale a pena revisar os redirects, vale a pena revisar as configurações, a arquitetura das URLs do seu site, entender se está tudo corretamente, se todas elas seguem um padrão, e aí, nesse formato aqui, por exemplo, dessas URLs da HostGator, que eu trouxe exemplo, poderia ser aplicado um redirect 301, ou a tag canônica apontando para a URL default, aquela que faz parte da arquitetura geral do site. On-page e-commerce, né? Otimizações que não podem faltar para os seus produtos ou para suas páginas dentro do seu e-commerce. Heading tags são essenciais, né? Como eu tinha comentado lá no início, a produção de conteúdo, os tópicos ou as heading tags, elas auxiliam a trazer a atenção do usuário para cada seção, para ele conseguir identificar rapidamente o que cada seção trata. Então, é importante o uso desse tipo de tag, é importante a gente ter elas bem definidas dentro do nosso conteúdo e estruturada de uma maneira lógica, né? A gente tem o H1, daí entra também outra polêmica, né? Posso ter mais de H1 ou não? Semanticamente falando, também já não sei se é tão um problema hoje. Eu prefiro utilizar apenas um H1 e estilizar ele de uma forma que ele seja o elemento principal da página. Estilizar ele, quando eu falo estilizar, em relação a folhas de estilo, CSS mesmo, né? E depois eu trato as outras páginas, H2, H3, como subtópicos do H2, normal, e vou tratando elas como tópicos e subtópicos dentro do conteúdo da página em si. Então, estruture bem sua página para possuir as heading tags de uma maneira lógica, sequencial, e que dê a sensação de profundidade para o usuário do conteúdo, ou que dê a sensação de identificação rápida na leitura. Dica número 12. Links internos, né? Os links internos, foi se falado muito hoje de link build. Link build também tem os links internos como parte, né, do seu escopo, né? Por que não? Os links internos, eles ajudam de diversas maneiras, né?
desde a arquitetura do site até a oferta de outros produtos. Então, ele simplifica a navegação interna, facilita a promoção de outros produtos, né, relacionados, né, e que possam engajar o usuário. Ele impacta positivamente o engajamento com links, produtos relacionados, como eu disse. Eles podem ajudar o crawler também a descobrir novos produtos e links, por que não? O Google, ele vai rastreando página por página e encontrando links dentro de cada página, e assim ele vai aprofundando a navegação. Os links internos também ajudam nesse sentido. E aqui algumas dicas, ao lado direito, algumas dicas para ajudar a otimizar esses links internos, né? Como a gente utiliza eles da melhor maneira. Adicione links somente quando eles forem realmente úteis, né? Então não adianta a gente começar a inserir link. Mais uma vez, faz muito sentido com o que foi comentado lá no início do evento, na segunda palestra, na mesa, né, de discussão. Não adianta a gente sair inserindo diversos links dentro do nosso conteúdo. Vamos inserir links quando realmente eles forem úteis, né? Quando a gente precisa informar alguma coisa, quando precisa ofertar algum outro produto, faz sentido para o usuário, faz sentido na leitura, na experiência da página dele, ter aquele link ali para que ele possa consumir uma outra informação. Aí aqui é uma dica em relação à âncora, né? Não use muitos links com a mesma âncora. A âncora, na verdade, é mais pelo sentido da gente estar fazendo ali uma repetição dentro da nossa página de conteúdo a todo momento com a mesma palavra, né, com a mesma âncora, né. Numa experiência de leitura agradável, não faz sentido a gente estar repetindo toda hora a mesma palavra, então vamos usar a semântica daquela palavra, né, vamos usar suas variações, né, vamos usar vamos dar uma experiência mais agradável para o usuário dentro do nosso conteúdo. Os breadcrumbs são aqueles recursos, aquelas trilhas de navegação, muito comuns, ótimo também para dados estruturados, e ótimo para dar profundidade de links dentro da nossa página de produto, categoria, ou outras páginas do nosso e-commerce, né. Ele facilita também que o usuário encontre outros produtos. Se ele caiu no seu site dentro de uma página de produto, e ele vê a possibilidade ele está na dúvida e vê a possibilidade de olhar a categoria daquele produto em si. Se tem no breadcrumb ali, vai facilitar para ele vai facilitar que ele pode ver que ele tem duas categorias, uma dentro da outra, e assim navegar entre outras páginas também. E a gente também pode usar links combinados com imagem. A imagem tem um alto poder de atratividade, né? Então não é só imagem JPG, né, falando em si, mas gráficos, né? Às vezes ícones e outras coisas também na imagem. Se você quer realmente que aquele conteúdo, que aquele link seja clicado, você pode também utilizar as imagens que tem um poder atrativo maior. Falando em imagens, a dica número 13 é em relação a ela. Conteúdo não é só textual, a gente sabe disso, né? Conteúdo é texto, vídeo, imagem, qualquer coisa que possa comunicar algo ao usuário. Eu trouxe aqui um exemplo de uma página altamente interativa que tem diversas imagens e vídeos mesclados com conteúdo. Então, utilize as suas imagens. A ideia aqui é utilizar as imagens no sentido de vender, né? A gente possa estrategicamente utilizar essas imagens, como a gente utilizar elas. E algumas dicas básicas, né? Utilize os formatos adequados, né? PNG, para quando forem imagens maiores, essas imagens, por exemplo, que esticam, né? Vai de uma ponta de um lado da tela ao outro, use PNGs. A gente fala de background, por exemplo. E JPG para fotos em si. Isso é um bom formato, a gente consegue otimizar melhor, a gente consegue tratar as duas informações, os dois tipos de imagem de uma maneira mais otimizada, né? Invista na compressão desses arquivos, né? E aí a compressão vai impactar diretamente na performance da sua página. Novamente falando, lá no começo eu falei que vai ser o técnico, é a base, né, de toda uma estratégia de SEO também. Então, aqui impacta diretamente no tempo de carregamento do seu site. Uma outra dica é utilizar vídeos. Se você for utilizar vídeos, tente utilizar um YouTube, por exemplo. Você consegue deixar seus vídeos lá, não precisa estar listado, aí depende da sua estratégia, como você quer. E aí você faz a inserção dele no seu site. Pode carregar ele sob demanda, pode deixar ele carregado direto. Isso tudo, todas essas escolhas vão impactar em como a performance do seu site é avaliada. Alt título, né? O alt
o title, né, de cada imagem. Escreva seu produto como se a foto não existisse. Esse é o segredo. Também não vai inserir um super conteúdo naquela imagem, mas faça uma descrição que realmente informe do que se trata aquela imagem. Isso faz todo sentido. E aí tem os textos próximos também, a partir próximos daquela imagem, que você também tem que ter eles contextualizados, né? A imagem tem que estar dentro de um contexto, né? O texto que está em cima, embaixo, faz sentido com aquela imagem que está sendo exibida ali. As imagens atraentes, então a gente quer vender, então a gente precisa investir na produção de imagem, a gente não consegue escapar disso, não adianta a gente pegar imagens de banco de imagem, ou imagens aleatórias na internet, é preciso investir de alguma forma. Se você trabalha com produtos de fabricantes, né, faça um planejamento para que você traga a imagem de qualidade para o seu site. Dica número 14, né, aquela ideia que eu comentei lá no início, né, se tem um e-commerce, eu vou investir na produção de conteúdo para blog ou página de produto. Você pode investir nos dois e também pode otimizar suas páginas de categoria. Essas páginas podem se tornar muito valiosas, né, do ponto de vista de SEO, né. Trouxe um exemplo básico aqui, né. Elas podem se transformar numa fonte de conteúdo rico para o usuário. Aqui é uma busca por camisa social slim. Não é exatamente uma palavra-chave transacional, que a gente comentou lá no início, para ser o foco principal da nossa estratégia. Poderia ser uma palavra-chave secundária, e faz todo sentido. Os resultados trazem várias imagens, e traz o primeiro resultado de uma página que tem um conteúdo e uma estrutura de imagens bem bacana. Então aqui o básico pode ser o diferencial que eu falei, né? É uma frase até que o Bazon gosta de falar muito, o básico é avançado. Então ela tem uma estrutura bem definida, tem o título H1 definido, traz um texto inicial de introdução, traz umas imagens ao lado também com um alt definido, o título definido. Ela tem um title, uma meta description muito bem escrita também. As imagens ali estão no formato adequado, JPG, e ainda ela tem uma performance muito boa, ela carrega de uma maneira bem rápida, e aí vai de toda a infraestrutura que o site da Dafit oferece, óbvio. Ela ainda traz a vitrine abaixo, eu não trouxe aqui o print da página toda, vocês podem conferir depois. Ela traz a vitrine de produtos, e ainda no final ainda traz um conteúdo complementar. Então é uma página de categoria altamente rica em conteúdo, que está bem ranqueada e pode trazer resultado de venda, né, de fato, para o e-commerce em si. Então invista também nas suas páginas de categoria. Outra dica importante sobre dados estruturados, né? A gente pode ter mais cliques e as melhores posições através de conteúdos, recursos ricos, né? Que hoje o Google principalmente disponibiliza para a gente, né? Eu considero dados estruturados hoje até um recurso básico, tá? Assim, dependendo do mercado, não tem como você ficar sem, não tem como você otimizar seus resultados, trazer mais clique, sem pensar em dados estruturados, né? Então a gente vamos olhando esse resultado de pesquisa aqui para Erdinger Dunkel, que é um tipo de cerveja. Quais os resultados se destacam no primeiro olhar, né? Qual o resultado aqui entre esses três primeiros tem uma grande atratividade, né? O primeiro do Clube do Malte. Ele traz avaliação de clientes, ele traz o número de comentários, disponibilidade do produto, nesse caso aqui estava indisponível, é uma informação importante, e ainda traz o preço. E o preço tem vários formatos, né? Você pode ter intervalo de preço de X até tanto, ou você pode ter preço a partir de, então tem variações também possíveis para aplicar. Então, o primeiro resultado é o que traz, além do título e descrição, ele ainda vai além, trazendo informações de avaliações, comentários, preço, disponibilidade de estoque, enfim, uma série de outras informações que podem melhorar a atratividade do seu resultado. Somado ainda, falando ainda de dados estruturados, é importante a gente avaliar o nosso mercado. Fazendo algumas perguntas básicas, né? Coloquei aqui 3 perguntas, né? Como a concorrência trabalha, né? Como eu posso me igualar ou como eu posso me diferenciar dela, né? É importante cada um olhar para o seu mercado, como eu falei minutos atrás. Quando a gente pensa que o nosso mercado todo está fazendo básico, será que se eu não fizer o diferencial não vou me destacar?
Será que todo mundo está usando um tipo de dados estruturados? Será que se eu não utilizar outro, eu não vou conseguir me destacar também? Aqui é um exemplo básico da HostGator, mais uma vez. A gente utilizava os dados estruturados de produto, preço, disponibilidade, enfim, avaliação, esses outros recursos. Mas todo mundo estava utilizando. E aí, quando saiu o recurso da FAQ, o que a gente pensou em fazer? Bem, vamos estruturar melhor a FAQ dentro da nossa página, para que ela possa também ser um conteúdo que ajude no ranqueamento. Colocamos ela como conteúdo todo aberto, não um conteúdo dinâmico, né, não bem estruturadinho. E aí implementamos o recurso de FAQ através de dados estruturados. Primeiramente, as nossas impressões subiram muito, e depois os nossos cliques também subiram muito. E aí tem diversas outras estratégias, né? Como eu não utilizava o preço nos dados estruturados de preço, essa informação acabou sendo subjugada, eu levei a informação do preço, que é uma proposta de valor muito alta para a gente, eu levei ela para o título. E aí eu consegui ter o melhor dos dois mundos nesse caso aqui. Então é importante também a gente avaliar o nosso mercado e entender se os pequenos detalhes que a gente pode se destacar da concorrência, né? Crawl Budget, né? Crawl Budget é um termo, não é muito novo, mas é o quanto, digamos, vou falar o Google, né, de forma geral, tá disponível em tempo, né, digamos, a rastrear o seu site, né, a visitar seu site, né, e quanto o seu site suporta que ele rastreie, né, as suas páginas também, né, quanto de tempo o seu site vai suportar que ele fique vasculhando todas as páginas do seu site. Isso para e-commerce é muito importante, porque, como eu disse, a gente pode ter de 50 produtos a milhares de produtos. É muito comum, principalmente super e-commerce, ter que avaliar essa questão, né? E como a gente faz isso, né? A gente pode pensar na gestão apropriada dos nossos produtos, né? Então, daí que está quando a gente pensa em conteúdo duplicado, como é que a gente trata esse tipo de conteúdo, como é que a gente trata as nossas páginas e URLs de produto em si. Então aqui eu quero trazer mais um insight em relação à gestão do produto. Se a gente está fazendo a nossa gestão de produto de forma apropriada, né? Será que o Google está priorizando as nossas páginas da maneira que a gente quer? Será que ele está priorizando o ranqueamento das páginas da maneira que a gente quer? Será que não existem páginas que não são mais de nosso interesse, que ele continua ranqueando, né? São esses tipos de questionamentos que a gente precisa fazer, né? E aqui é uma dica, né? Eu já passei por 2 desses cenários, né? Quando a gente teve problema com páginas duplicadas, milhares de páginas existentes no site, poucas indexadas, a gente não conseguia ganhar rank de certa forma, e aí eu separei aqui 3 grupos, eu já passei pelo grupo 2 e 3, especificamente, mas aqui é só uma maneira, você pode criar mais grupos, inclusive, da gente conseguir avaliar o nosso tráfego e a relação tráfego e páginas no nosso site, né. Grupo 1, sem tráfego, significa que está sem oferta atraente, né. Se a página não tem tráfego algum, pode ser que ela não tenha uma oferta atraente, pode ser que o nosso produto não seja atraente. E aí como a gente faz isso, né? Considerar redirecionar para produtos semelhantes ou categoria, né? Categoria PAI, um nível acima, ou ainda fazer uma otimização do nosso produto, mas aí não é necessariamente do nosso produto, não, da nossa página, não necessariamente a gente vai estar melhorando o nosso produto, né? É ele que está sem uma oferta atraente. A gente pode estar com todo o SEO on-page em dia, fazendo toda a nossa estratégia em dia, mas ele não é uma oferta atraente. Então, vamos considerar avaliar o nosso produto da maneira correta, né? O grupo 2, sem tráfego orgânico, mas com tráfego. E aí são tráfegos de outros canais, né? Ele não tem tráfego nenhum orgânico. Significa que o Google não está, talvez, priorizando a sua página da melhor maneira. Mas ele está tendo tráfego de outros canais. Aí que a dica é identificar quais são esses outros canais que estão levando tráfego para essa página. Será que é alguma landing page que ficou perdida? Será que são links em publi editoriais, em sites que a gente ganhou referência de alguma maneira? Uma estratégia de links passada?
Então é importante que a gente avalie a origem de cada um desses links, né, para saber o que a gente pode fazer com essa página. Como ela não tem mais tráfego orgânico, é interessante que ela tenha tráfego orgânico. Se não for, remova os links apontados para esse produto, né? Vamos imaginar talvez que o produto não tenha mais estoque, nesse caso. Então remova os links principais dentro do site, da arquitetura do nosso site, as páginas de categoria, não aponta mais para lá, páginas de conteúdo no blog, talvez, páginas, às vezes aquelas páginas de categoria com conteúdo tem links apontando para esse produto. Então vamos avaliar os links e remover eles. Grupo 3, indisponível no momento. E aí é uma situação muito comum. O produto está indisponível temporariamente. Esse daqui é o cenário mais comum da gente identificar. Ele vai ter estoque. Vai ter estoque daqui a 3 dias, 1 mês, enfim. E aí aqui são utilizando gatilhos de venda, né? Porque SEO, além de tudo que a gente viu, SEO também é marketing. Então, vamos utilizar gatilhos de venda, countdown, para o produto voltar ao estoque, recursos de avise-me, né? Avise-me, coloque seu e-mail, seu nome e avise quando chegar o produto, voltar ao estoque, a gente avise. Um formato que não é muito comum, mas eu já vi, descontos, né? O usuário deu seu e-mail, forneceu a informação porque ele está interessado na compra daquele produto, ele está interessado em esperar aquele produto da sua loja. Pode ser que o mercado não tenha, né? Nenhum player tenha, mas a sua loja tem esse recurso. E aí você, além de ofertar o produto para o usuário, sabendo de repente que todos os outros players vão voltar com aquele produto em estoque, você pode dar um desconto extra para ele, porque ele resolveu aguardar aquele produto voltar da sua loja. Então, basicamente, são três grupos, mas a gente pensar estrategicamente quando a gente tem o nosso produto com oferta que não é atraente, né, e aí não há milagre que faça, a gente pode ranquear ele de qualquer forma, mas ele não vai vender. E quando a gente tem, o grupo 2 e 3 é quando a gente tem produtos que não estão mais no estoque ou que saíram temporariamente, né, acabaram o estoque temporariamente. Basicamente é isso, espero que as dicas tenham sido valiosas. Pensamento um pouco mais voltado à venda mesmo, otimizações desde as práticas até técnicas, né? A gente pode considerar para o nosso site vender mais.